Olá, muito bom dia. São exatamente 10 horas. Está no ar mais uma edição do RCD Cidades, um programa construindo para contribuir com a formulação de políticas públicas, aquela que é capaz de transformar a minha e a sua cidade no melhor lugar do mundo para se viver. A Rede Cidade Digital tem a honra de trazer este programa sempre para contribuir com convidados altamente especiais, gestores públicos de várias partes do país, especialistas em temas muito específicos dentro desta natureza, especialmente da gestão pública. E hoje meu convidado extremamente especial é o Eduardo Dalpiaz. O Eduardo, ele é engenheiro de telecomunicações com MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em cibersegurança, entusiasta de tecnologia. Desde 2001, ajuda empresas públicas e privadas a protegerem seus dados e redes e se comunicar melhor com seus clientes através de ferramentas de colaboração. Então, para a Rede Cidade Digital, é uma honra trazermos essa questão muito importante para ser tratada, para ser levada, para ser entendida, compreendida e traduzida na formulação de políticas públicas, incluída no trabalho que você que está me vendo neste momento faz na sua cidade, na sua prefeitura ou na sua empresa. Eu chamo para dividir tela comigo o meu convidado especial, então, o Eduardo Dalpiaz. Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Marinho. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Muito bem. Eduardo, vamos começar já com tudo, para você trazer um cenário aqui para a gente, o que está acontecendo. O Brasil é o 5º país do mundo mais afetado pelos ataques de hackers. E foram 16 bilhões, se eu não me engano, de tentativas em apenas 8 meses. Isso é uma coisa gigantesca, né? O que está acontecendo? Esse mundo está louco, Eduardo? O que acontece dentro desta área, por favor? Sem dúvida, Marinho. O mundo está um lugar muito mais perigoso, falando o mundo online, né? O que tem acontecido, Marinho? Você colocou uma estatística muito importante. O Brasil é o 5º país mais afetado do mundo. Ele é o país mais afetado na América Latina por cyberataques, né? São diversos fatores que fazem com que o Brasil tenha atingido essa posição no ranking, essa infeliz posição no ranking, né? Mas o principal ponto, acho que você colocou logo na abertura, que é assim, a gente tem uma maturidade de segurança baixa. As nossas empresas, tanto públicas quanto privadas, elas ainda estão engatinhando nessas políticas de segurança da informação e a gente precisa fazer com que essa maturidade ela seja elevada. Então, conversas como essa, levar esse tipo de informação para a gente já vê que é um passinho da missão, da nossa missão como empresa e como profissional, de a gente a contribuir com a segurança da informação das empresas. E o que mais que soma com esse fator dessa baixa segurança da informação para fazer com que esses ataques aconteçam? Antigamente, no passado, os ataques eles eram muito mais direcionados. Então, o hacker ele escolhia um alvo e ele fazia uma tentativa de invasão muito direcionada. Então, a quantidade de ataques ela era muito menor, porque ele tinha pouca capacidade de dar volume para esse tipo de ataque. Atualmente, as ferramentas e os métodos de ataque deles, eles estão muito mais sofisticados, eles permitem com que eles façam ataques em massa, em grande escala. Então, eles fazem um ataque distribuído a milhões de empresas simultaneamente, e, eventualmente, eles vão acabar achando brechas de segurança, porque nenhuma empresa está 100% protegida. Então, isso faz com que essa quantidade de ataques, essa estatística, ela seja assustadora, como você colocou, 16 bilhões de ataques, tem empresas que falam em 20, tem empresas que falam em 10, mas independente da precisão do número, a gente está falando de uma quantidade imensa de ataques. E eles têm tido muito sucesso nesses ataques, né? A gente vê na mídia aí, muito recente, um caso que foi super impactante aí no mercado privado, lojas Renner, né? Tendo que fechar lojas físicas. Para mim foi super impactante ver o pessoal fechando porta da loja porque não conseguia funcionar o PDV, o ponto de venda, né? No setor público, a gente vendo assim, órgãos como o Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, TJ do Rio Grande do Sul, uma série de prefeituras sendo atacadas, sendo criptografadas, né? O caso mais recente a gente viu agora com os colegas aí de Taboão da Serra, em que eles tiveram tanto o sistema principal quanto o backup deles criptografado. Então, eles ficaram sem sistema nenhum na prefeitura durante cerca de 15 dias, mais ou menos. Não conseguiam pagar funcionários, não conseguiam pagar os benefícios de funcionários, não faziam agendamento de consultas, os serviços aos cidadãos completamente indisponíveis.
Então, Ou seja, é uma dor de cabeça tremenda, Eduardo. Como você falou de lojas Renner, falou de Tabuão agora, então são dois públicos que a gente habituou-se, né? E a gente trata de forma diferente. No caso da atuação desses hackers, quando a gente fala do Brasil ser o quinto país mais atacado do mundo, as 16 ou 20 ou 10 de qualquer modo, seja qual número for o real, extremamente alto, né? É uma coisa assim, fora do comum, fora do nosso entendimento como pessoas comuns. A diferença, quando a gente fala em setor privado, em órgão público, sobretudo as prefeituras, que formam o nosso maior público da rede Cidade Digital. E eu acho que a principal diferença, Marinho, ela tem em relação à maturidade de segurança da informação. O que a gente tem visto, assim, as empresas maiores, elas já começam a montar equipes dedicadas à segurança da informação. As empresas mais maduras, elas possuem, inclusive, dois times, né? Um que eles chamam Blue Team, que é o time que faz a defesa contra ataques, e o Red Team, que faz os ataques contra a empresa para ver se ela está devidamente protegida. Então, o nível de maturidade de segurança da informação altíssimo. A gente vê alguns órgãos federais já colocando, até pela disponibilidade de recursos, colocando um pouco mais de maturidade nisso também, um pouco mais de especialização. E no caso das prefeituras, a gente tem visto ainda um nível um pouco mais embrionário, estão começando agora a adotar algumas políticas, algumas normas, então a gente vê assim, prefeituras ainda muito vulneráveis e muito suscetíveis a ataques, né? E isso é um cenário que a gente é bastante preocupante, a gente tem tentado algumas a se proteger, mas a gente já viu muitas prefeituras sendo atacadas e, infelizmente, esse cenário ele tende a se agravar. A gente vê que, com essa facilidade de ataques, o cenário nas prefeituras ele tende a se agravar bastante. E aí, independentemente, então, da área, seja o setor público ou o setor privado, onde tem essa atuação criminosa dos hackers, quais têm sido os tipos de cometimento de crime mais comuns, Eduardo, que se percebe nesse volume alto, né, de tentativas, de ataques, ou tentativas ou realização, né, que a gente vê muitos crimes realmente sendo tentados e sendo executados. E quem é essa figura quando a gente fala do hacker? Legal. Quando a gente fala de ataques, o ataque mais típico, mais tradicional que tem acontecido hoje é o ataque de ransomware, que é um tipo de ataque que normalmente entra pelo e-mail, né, das empresas, com algum arquivo infectado, uma máquina ela é infectada e ela faz a distribuição por toda a rede da empresa, até achar servidores vitais, e lá ela faz o sequestro dos dados que a gente fala. Ela criptografa todos os dados e ela pede um resgate em Bitcoin, um resgate em alguma moeda digital. Esse é o ataque mais típico. Por esse ser o ataque mais típico, todos pensam que esse é o único tipo de ataque. E aí tem um grande equívoco das empresas, tanto público quanto privadas. Nem sempre o ataque ele vai ser um ataque que ele causa esse tipo de disponibilidade nos sistemas. Não quer dizer que um hacker ele vai lá e vai criptografar tudo e pedir vai sequestrar nossos dados e vai nos extorquir para fazer com que a gente pague ele, né? Ou vai pegar a nossa página da prefeitura e vai fazer uma pichação nela, né? Vai colocar lá, um hacker esteve aqui. Existem muitos ataques com outros fins, né? Por exemplo, um ataque que pode ter como fim um roubo de informações, um ataque que pode ter como fim uma alteração de dados, por exemplo, entrar numa base da prefeitura, alterar valor de IPTU, excluir multa, ou como aconteceu com o município lá de Santa Catarina, em Imbuia, que eles tiveram sistemas invadidos, eles conseguiram, via acesso bancário, resgatar R$2 milhões, roubaram R$2 milhões da prefeitura. Então, foi um roubo direto, sem ser a extorsão ou sequestro de dados. Eles roubaram direto, né, sem ser necessário um pagamento de resgate. Existem grupos de hackers especializados em se infiltrar nos sistemas das empresas. Eles deixam a porta aberta e eles vendem esse acesso para outros grupos interessados em fazer algum tipo de roubo de informação. E tem ainda o tipo de ataque que ele pode estar visando sabotagem. A gente já viu isso, ainda no Brasil a gente não teve informação, mas no exterior, o pessoal tentando sabotar a companhia de água, o pessoal tentando sabotar, por exemplo, a quantidade de cloro que é colocada na água para os cidadãos. Então, isso é terrorismo, né? Classificado, é uma outra classificação. Mas eu acho que o ponto principal as empresas, muitas vezes, elas dizem assim para nós, a gente
nunca sofreu um ataque hacker, então nosso time está ganhando. Talvez sim, mas talvez tenha algum ataque acontecendo nesse momento, roubando informação, ou tenha uma porta aberta para o mundo até alguém ficar interessado em acessar essas informações, e a gente não sabe, né? Então, esse tipo de informação ele pode acontecer. Esse tipo de ataque ele pode estar acontecendo nesse momento. Ok, e a gente tem que considerar também, como você disse agora, do modus operandi, né, desses hackers, desses criminosos, que a gente está também numa pandemia e que, além de toda a situação frágil que a gente já vivia, essa pandemia, então, tornou ainda, ampliou essa fragilidade, né? Não é à toa, um dos últimos números também, divulgados é que durante esta pandemia triplicou também o número de ataques. Isso em função, também se deve às pessoas estarem atuando em home work, atuando, trabalhando em casa, isso facilita ainda mais essa entrada, Eduardo? Sem dúvida, Mãe, sem dúvida. Acho que a estratégia que se adotava de segurança da informação pré-pandemia, elas era uma estratégia de todos estamos dentro de uma fortaleza, vamos proteger a fortaleza. Vamos erguer um grande muro e ninguém entra na nossa fortaleza, dentro da nossa empresa. E a gente faz uma metáfora dizendo que agora os soldados eles não estão mais dentro da fortaleza, eles estão fora da fortaleza. Então a gente precisa proteger os soldados lá no campo, lá no home office, lá na estrutura de casa, lá na estrutura que ele está distribuído. Esse é uma primeira abordagem que a gente precisa pensar. Quem está em home office, né? Quem está em home office nem sempre utiliza as mesmas políticas de segurança, nem sempre tem os mesmos acessos, acaba utilizando uma internet que não é tão controlada quanto uma internet que a gente tem controlada dentro da empresa. Se utiliza algumas técnicas de VPN, mas essas já não são mais suficientes para proteger essas pessoas que estão fora de casa. E um outro ponto que eu acho que é muito sensível, principalmente na questão de prefeituras, é que a prefeitura ela tem uma rede distribuída. Em que sentido? Ela tem o paço municipal, a sede onde tem o data center, tem toda a estrutura de TI, mas ela tem uma série de pontos que eu entendo que são pontos mais vulneráveis. Ela tem uma escola, tem um posto de saúde, tem uma UPA, tem diversos pontos distribuídos em todo o município. E aí a gente coloca algumas perguntas, assim, no sentido de provocar uma reflexão que poxa, o que acontece lá no posto de saúde está diretamente interconectado com toda a minha rede do município. Então, como eu protejo aquele posto de saúde, aquela rede do posto de saúde, para fazer com que não entre um ransomware por aquela rede e ele faça esse ataque distribuído em toda a nossa estrutura? A não pergunta entre que eu o quê, faço Eduardo? Oi? Não entre o quê? Para que não entre esse ransomware, né? Que é o principal modo de ataque, que não entre esse ataque pela nossa pela rede lá de saúde do hospital, do hospital lá do posto de saúde. E aí a minha provocação é o seguinte, né? Imagina o seguinte, tem um médico que está lá nesse posto de saúde, ele está insatisfeito com o Wi-Fi que a prefeitura disponibiliza. O que acontece com a rede? Como ela se comporta se ele, por exemplo, levar um roteador Wi-Fi de casa e espetar num ponto de rede? O que será que acontece com a nossa rede quando a gente toma esse tipo de atitude, né? A maior parte das redes que a gente conhece, a gente tem visto, ela vai fornecer o acesso privilegiado àquele roteador, então ela vai permitir com que aquele roteador ele tenha acesso à nossa rede, ele forneça internet, Wi-Fi para aquele posto de saúde, né? Talvez o médico, na inocência, ele não perceba o quanto ele está colocando em risco uma rede de uma prefeitura. A gente vai... aquele roteador ele pode estar com protocolos abertos, ele pode estar com uma segurança falha, e a gente está colocando um ponto de exposição aberto naquela unidade de saúde, por exemplo. Todos os cidadãos, ou todos os hackers, ou todos os bem-intencionados ou mal-intencionados que tiverem acesso àquela rede Wi-Fi, eles vão ter acesso a toda a nossa rede da prefeitura. Então a gente fala assim, poxa, como eu controlo esse tipo de atitude dentro da minha rede? Como eu faço com que isso haja proteção nesse tipo de situação, né? Como que eu uso uma técnica automatizada para fazer com que isso não vire uma falha de segurança, uma brecha de segurança? Então, quando a gente olha para a prefeitura, a gente tem esse olhar, essa preocupação. Redes distribuídas, alguns usuários agora em home office, a gente percebe em prefeituras uma questão de uma rede heterogênea, com vários fabricantes de equipamentos, de switch, de roteadores, de Wi-Fi, em que ele causa uma dificuldade de administração
desses equipamentos e dessa nossa rede. Quando eu crio essa rede... Não, é que sobre isso eu tenho uma questão, é o seguinte. Primeiro, deixa eu dar boas-vindas para quem está chegando agora também, nos acompanhando pelo chat, e dizer a todos vocês que estão aí, que eu estou recebendo o Eduardo Dalpiazzi, especialista em cibersegurança, e que quem tiver alguma pergunta ao Eduardo também relacionado a este tema, que pode escrever aí no chat para a gente, identificando de onde você é, se for de alguma prefeitura, prefeitura da cidade e tal e do estado, que mais ao final eu terei muita honra em fazer sua pergunta também aqui ao vivo para o Eduardo. Eduardo, eu te interrompi, porque eu tenho até uma questão aqui que eu acho importantíssima, até só para destacarmos isso. Nós falamos muito sobre a questão de cidade digital, cidade conectada, cidade inteligente, e há com isso tudo um grande estímulo para que as prefeituras, sobretudo as de porte médio, as de porte menor, que a gente tem espalhado por todos os rincões aqui do Brasil, o uso de tecnologia que ela era importante, agora ela é essencial, né, e foi acelerado, que a gente fala bastante, esse processo de transformação digital da cidade, pela pandemia, que infelizmente a gente vive este momento terrível, sobretudo aqui no Brasil. Mas esse ímpeto, essa busca ou essa corrida em torno de tecnologia, de produtos, de serviços, também traz uma situação para que os gestores públicos, para aqueles que estão nos acompanhando e para todos que vão pensar na construção de um projeto, seja digital, o nome que se dê para a construção do projeto que vão fazer na sua cidade, a não deixar essa segurança de lado. Por quê? Porque você trabalha com pessoas, trabalha com oferta de serviço, trabalha com oferecimento, né, de muitos serviços online, por exemplo, aplicativos daqui, aplicativos dali. Esta interação ficou muito maior em função dessa construção de projetos que aproximam a prefeitura do cidadão. Onde é que entra essa questão da segurança e o que você orienta a esses gestores, a esses prefeitos que estão justamente, aí se emendando com o que você vinha falando anteriormente, buscando as diversas formas de usar a tecnologia dentro das prefeituras? Sem dúvida, Marinho. O principal ponto é muito importante a gente digitalizar os serviços e disponibilizar para os cidadãos. Isso faz parte, né? A gente fala de cidades digitais inteligentes, esse é um ponto fundamental. A gente precisa caminhar nesse sentido. A nossa preocupação é no descompasso dos investimentos em que são realizados com o investimento que é realizado com digitalização de serviços, com digitalização de sistemas, versus o quanto é investido em segurança da informação para proteger esses sistemas. A partir do momento que eu transformo um processo que era manual, em que o usuário, né, em que o cidadão, que o munícipe, ele ia até uma sede de uma prefeitura para fazer lá um protocolo, e eu transformo isso num serviço digital, em que ele é possível de ser feito online, eu estou expondo para o mundo inteiro aquele meu serviço, aquele meu sistema, aquele meu servidor. Então, ele precisa estar seguro, né? Muitas vezes as prefeituras pensam em segurança da informação como aquela caixinha, o firewall, que é um dos equipamentos mais tradicionais de segurança, em que ele faz toda a proteção do meu sistema, mas ele não protege esse tipo de sistema, que ele pode estar em nuvem, ele pode estar inclusive num fornecedor externo, num fornecedor terceiro. Então, minha principal recomendação quando a gente colocar um aplicativo, quando for colocado um aplicativo para acesso público, disponibilizado seja na nossa estrutura ou seja na nuvem, eu preciso ter um parceiro que me ajude a pensar em como fazer a segurança daquele aplicativo, daquele sistema, mesmo que ele esteja em nuvem. Às vezes há um conceito incorreto de que joguei para a nuvem, está mais protegido do que aqui dentro da minha estrutura. Afinal de contas, a nuvem é da Amazon, é do Google, seja lá quem for, né? Ela estará mais protegida. Mas é um conceito incorreto. Quando a gente coloca na nuvem, a gente acaba expondo ainda mais os nossos dados. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico, a gente precisa avaliar isso com muita cautela e proteger esses sistemas. Afinal de contas, antes ele era um sistema privado, em que eu tinha que ter um acesso pessoal, né, para fazer determinada requisição, agora ele está público, ele está disponível na nossa página. Então, essa é uma grande porta de entrada de ataques. A gente tem que tomar cuidado com esses sistemas aí. Tá. Os casos mais comuns que você tenha visto nesse tempo, você falou no começo aqui da nossa conversa sobre o caso de Taboão, né, Taboão da Serra,
Isso, Alguns outros que você possa usar como referência aqui, não ultrapassar, né, a questão de sigilo das próprias prefeituras e tal, mas algo que você possa, que tenha virado notícia, que tenha virado casos assim a servir de referência, para as pessoas verem a dor de cabeça que significa não se atentar para a questão da segurança dos dados, das informações nos municípios, sobretudo nas prefeituras. Você tem o caso de Taboão, né, Marinho? Poxa, ficaram 15 dias com todos os sistemas indisponíveis, né? Isso cria uma mancha muito grande na imagem do município, né? Isso vira notícia em todos os sites, isso vira um caso muito ruim, vira um problema de imagem até do município, sem contar o eventual prejuízo financeiro, que foi o que aconteceu com o pessoal de Imbuia, em Santa Catarina. Na região metropolitana, a gente teve alguns municípios que, inclusive, a gente ajudou depois a se proteger um pouco melhor, a gente ajudou na recuperação dos dados. Eu não vou citar aqui, que eu acho que acabou não vindo a público o nome desses municípios, mas a gente trabalhou nesses casos também, né? Mas um ponto que é importante a gente colocar, assim, que existe essa questão de as prefeituras elas estarem no momento de digitalização e numa necessidade de investir em sistemas de proteção. Os principais casos, se não todos os ataques, eles acontecem nesses sistemas que estão publicados, que a gente acabou de falar há pouco tempo, e eles acontecem também, mais de 90% dos ataques, eles acontecem por e-mail. É um e-mail em que eu digo, mando para um determinado departamento, dizendo assim, não consegui processar um empenho, tal, por favor verificar o anexo. Abre o anexo e acaba sendo contaminado, né? A gente tem uma estatística em que a gente... que é uma estatística de uma empresa de pesquisa do pessoal do Gartner, dizendo que mais de 90% dos ataques acontecem por e-mail. E as empresas simplesmente não protegem o e-mail, elas simplesmente ignoram esse fato e acabam não utilizando a proteção ideal. A gente olha os principais players de mercado como Google e Microsoft, que são extremamente respeitados. Essas duas empresas, elas protegem menos de 30%, 40% dos ataques. Então, aí tem uma porta de acesso absurdamente grande, absurdamente relevante e que ela está muito maltratada, né? É muito simples a gente entender esse conceito de que o e-mail é a principal fonte de ataques. É por aí que entraram os principais ataques dessas prefeituras que a gente citou, inclusive é por aí que a gente entende que, imagina-se que o pessoal da Renner tenha sido atacado também, não de um ataque hacker que está mirando a Renner, mas foi algum ataque de malware que ele acabou sendo bem sucedido por e-mail. O pessoal não está protegendo isso, e isso é uma porta de entrada muito grande para os hackers, né? Esse é um ponto de especial atenção. Quando a gente fala nisso, quando a gente fala de segurança de dados, cibersegurança, todo esse trabalho que você faz, e você faz no teu dia a dia, você deve perceber, Eduardo, que a atualização é necessária cada vez mais, porque as ações, as atuações vão sempre também sendo renovadas, né? Você fecha uma porta, vai se buscar outra brecha e tal. Eu até tenho ali no chat, estou vendo aqui o Alex Sescon, ele dizendo assim, vixe, achei que a nuvem era o mais seguro. Então, a gente tem essas várias situações. O que você diria para o Alex Sescon, por exemplo, que se surpreendeu com isso, Eduardo? Veja, Marinha, assim, existe, Alex, existe tanto na Amazon, nos principais players, eles têm um termo que eles chamam termo de segurança compartilhada, um termo de responsabilidade compartilhada. Quando a gente joga o equipamento para a Amazon, quando a gente joga nossas cargas de trabalho, nossos servidores para a Amazon ela faz o processamento de dados. Mas é muito importante a gente pensar em colocar dispositivos de segurança, softwares de segurança lá na Amazon para proteger aquela nossa carga de trabalho do mundo externo. Então, isso é um ponto gravíssimo também, é um ponto que o pessoal às vezes acaba não se atentando. Não é novidade só para você, Alex, a grande maioria das pessoas que a gente conversa, eles têm essa percepção de que Amazon, Google, Microsoft estão protegendo nossos dados. Eles não estão. Existem formas eficazes, muito eficazes de fazer essa proteção, mas ela precisa ser aplicada, adotada, planejada. Ela não é automática. Joguei para a nuvem e estou protegido. Ela precisa ser pensada. Então, até se for de interesse buscar uma pesquisa, existe esse termo de responsabilidade compartilhada sobre a segurança na nuvem.
todos esses provedores, eles têm um termo em que eles detalham qual que é a responsabilidade deles e qual é a responsabilidade do cliente que está colocando as cargas de trabalho lá. É um tema muito importante aí, Alex, é um ponto bem importante para tratar. Agradeço a participação, acabei de receber um comunicado aqui, Prefeitura de Itabuna participando, da Bahia, muito obrigado, pessoal da Bahia, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, pessoal do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, obrigado por acompanharem, e repito, quem tiver pergunta, ou ali Minas Gerais, Paloma, então, quem tiver pergunta, repito, coloque sempre da cidade de onde está falando, para que eu possa, na sequência, também formulá-la aqui ao vivo para o nosso convidado, o especial de hoje, Roberto Dalpiaz, falando sobre a segurança de dados. Falamos agora sobre nuvem, eu vou puxar aí para uma questão também que eu acho relacionada, que tem uma correlação com isso. A gente fala também bastante sobre a questão de software livre, não é se desfazendo ou desmerecendo, mas onde é que entra essa questão da segurança de dados quando a gente fala de um software livre, em muitas prefeituras e muitas empresas, né? Tanto que existem vários movimentos de defesa para a utilização do software livre. Onde é que ele entra nessa questão que a gente está conversando, Eduardo? Perfeito, Marinho. Eu acho que a questão do software livre, ela é, assim, primeiro eu sou um fã de software livre, eu uso o Ubuntu, já usei muito software livre na vida, eu acho que ele resolve uma série de questões para a gente, mas ele tem suas aplicações devidas. Quando a gente fala de segurança da informação, a nossa experiência como empresa, minha experiência como profissional, ela diz que o software livre, ele não tem sido um bom parceiro aí das empresas, e por alguns motivos. A gente olha... a gente sempre pensa assim, complexidade é inimiga de segurança. A gente precisa ser simples para poder ter uma boa segurança da informação. Uma gerência simples, uma aplicação de updates, uma aplicação de atualizações, ela precisa ser muito simples. Os principais softwares de segurança da informação, os softwares livres, eles não têm essa característica, né? Então, a gente percebe assim, o principal software utilizado para software livre para segurança é o pfSense. É um software interessante, mas ele não é realmente adequado do nosso ponto de vista, né? Por alguns pontos, ele traz complexidade na administração e tem algumas coisas que a gente entende que ele é falha. Do ponto de vista fabricantes de mercado e ferramentas pagas de segurança da informação, existe uma espécie de coalizão mundial das empresas que fazem esse tipo de ciberdefesa. A gente está falando aqui de Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, que são os principais fabricantes mundiais. Eles colaboram entre si, eles têm grupos de milhares de engenheiros colaborando entre si para fazer descobrir novas formas de ataque, descobrir novas ameaças e aplicar isso nos seus produtos. Normalmente, esses fabricantes, eles aplicam atualizações de segurança a cada 30, 40 minutos nos equipamentos. Então, a cada 30, 40 minutos são aplicadas novas atualizações automaticamente em quem contrata esse serviço do fabricante. É diferente de um software livre, que eu dependo de uma comunidade, e a experiência que a gente tem é que essa comunidade ela não tem sido tão ágil e tão eficaz quanto esses fabricantes nas ferramentas de segurança. A gente não fala isso sem evidência, a gente faz muito trabalho de assessment, que a gente chama de análise de vulnerabilidade, e onde tem software livre, normalmente estão as portas mais abertas. É o que a gente tem visto aí. Então, a nossa recomendação, software livre, ele tem muito boas aplicações, ele é muito útil em diversos cenários, mas no cenário de segurança da informação, a gente não recomenda como estratégia de proteção das redes, né? Perfeito. Vamos ali para uma pergunta que veio ali no nosso chat, a pergunta do Marcelo dos Santos Huber. Ele diz ali, a padronização de equipamentos e a gerência centralizada de rede por meio de controladoras pode contribuir para a segurança? Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida. Eu costumo dizer assim, imagina que tem algum comportamento diferente na rede, algum comportamento estranho na tua rede. Se a rede for heterogênea, cada switch, cada roteador, cada equipamento da rede de um fabricante distinto, como que eu faço a investigação do que está acontecendo? Eu tenho que entrar em cada equipamento, fazer uma análise, em cada
dispositivo para tentar fazer uma análise, junto todas aquelas informações para tentar tirar alguma conclusão. Se a gestão é centralizada, se todos os equipamentos são de um mesmo fabricante, se todos os equipamentos eles se comunicam entre si, tem uma tela única de gerência, eu coloco o olho naquela tela de gerência, eu já consigo perceber e analisar esse comportamento e mitigar qualquer tipo de risco, né? Ou até identificar um ataque, um possível ataque acontecendo. Eu vou além de ter uma gerência centralizada, a gente gosta de recomendar que os equipamentos, eles tenham, além da gerência centralizada, eles tenham troca de informações entre eles. O que a gente tem visto hoje, desculpa que se eu entrar em alguns termos técnicos, Marinho, você vai me ajudando aqui a atualizar aqui o pessoal. Mas assim, se o meu firewall conversa com o meu antivírus, e aquele antivírus ele percebe que a máquina ela está tendo algum tipo de comportamento estranho, o antivírus ele conversa com o firewall conversa com o controlador de rede que tira aquela máquina da minha rede. Então ele previne que essa máquina com comportamento estranho ela possa causar algum estrago lateral, que a gente fala um ataque lateral, e que possa disseminar um ransomware na rede, por exemplo. Então, sem dúvida, uma rede homogênea, do mesmo fabricante, em que ele tem essa comunicação entre os mais diversos dispositivos e uma gerência centralizada, ela facilita muito, ela contribui muito para a segurança da informação. Perfeito. Vamos ali para a próxima pergunta do Fábio Zanella, que é técnico em informática na Prefeitura de Bom Sucesso do Sul, aqui do Paraná. Existem ferramentas, Eduardo, disponíveis para a proteção de e-mail, mesmo ele sendo, por exemplo, do Gmail, Outlook ou terceirizado, que é servidor fora das instalações da Prefeitura? Sem dúvida, sem dúvida. Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas para fazer proteção de e-mail, né? Lógico, aí a gente tem toda uma técnica para fazer isso, mas a gente consegue proteger e-mails do Gmail, de Outlook, e-mails do Microsoft. E quando a gente fala de proteção de e-mail, hoje as proteções elas estão muito avançadas nesse sentido, né? Se eu pego um equipamento, uma proteção de e-mail, por exemplo, de um fabricante de mercado como a Fortinet, ele detecta 99,9% dos malwares que podem estar entrando. Até por fins de curiosidade, de que maneira eles fazem isso? Eles recebem um e-mail na Fortinet, eles fazem análise daquele e-mail, se ele tem um anexo ao e-mail, eles executam esse anexo num ambiente controlado para ver qual o comportamento daquele anexo do e-mail, para ver se o anexo ele está como um documento do Word, mas quando eu abro ele, aquele documento do Word tenta executar um script e acessar o C2 pontos, né? Então, eles executam esse anexo num ambiente controlado, eles veem qual que é o comportamento do anexo, e só depois eles jogam esse e-mail para a caixa do usuário, né? Isso acontece em milissegundos, em alguns segundos, mas é uma forma de mitigar qualquer tipo de risco que venha por e-mail, mas sim, protegendo e-mails de Outlook, da Microsoft, de Gmail, de qualquer provedor aí. Existem estratégias, sim, para fazer esse tipo de proteção. Eduardo, você vai falando, eu vou minha cabecinha aqui vai pensando, eu acho que muitos que nos acompanham agora. Então, com essa questão, sobretudo agora na pandemia, de tanta gente trabalhando em casa, então eu penso numa rede municipal que tem aquelas centenas de professores, por exemplo, muitos deles não tiveram tempo, não foram muito capacitados, então eles têm que usar o próprio notebook dentro da casa, alguns receberam, outros não, adquiriram, foram lá na loja, compraram, ou se já tinham, e daí eles colocam ali registros, que eles jogam isso para uma central nas secretarias, seja municipal, seja estadual, de ensino. O que pode acontecer nesse caso? Então, é um espaço, uma brecha ali muito mais aberta para esses ataques, para se chegar, né, para se concretizar efetivamente essas invasões, não é? Sem dúvida, Mário. Quando a gente olha, até pouco tempo atrás, a estratégia de defesa, ela seguia o seguinte sentido: se está dentro da rede é confiável, se está fora da rede não é confiável, né? Essa estratégia, ela não é mais uma estratégia válida, ela não é mais efetiva. Hoje a gente fala que o termo técnico que se usa hoje é ZTNA, é Zero Trust Network Access, é confiança zero ao acesso da rede. Então, mesmo quem está dentro da rede, eu preciso usar confiança zero para aquele dispositivo. Existem estratégias, existem equipamentos, softwares que nos ajudam a fazer o seguinte:
aquele professor que está acessando, ele está com o antivírus correto, o antivírus está atualizado, aquele documento que ele está usando é um documento válido, ele está tentando anexar aquele documento no sistema, ele poderia estar acessando aquele sistema, usando duplo fator de autenticação, em diversas coisas que a gente consegue fazer, mesmo para um professor que está dentro da rede da escola, que é uma rede válida, para a gente fazer a validação do comportamento, do que ele está fazendo, do que ele está tentando fazer. Então, hoje a gente fala que isso soa quase como uma paranoia, né? Mas a gente tem que estar muito atento a essa questão de segurança. Então, a gente fala assim, é confiança zero, mesmo para quem esteja dentro da nossa rede. Esse é uma nova abordagem de segurança da informação que ela precisa ser adotada aí pelas Pois é, pelas porque empresas. também quando você vê esses números que a gente falou aqui desde o começo, então não é à toa essa preocupação ou essa, né, essa sensação de insegurança tão grande com a falta de segurança daquilo tudo que a gente está fazendo, que a gente está trabalhando, mesmo que a gente envolve pessoas. E por falar em pessoas, Eduardo, nos últimos tempos a gente tem falado aqui também dentro do RCD Cidades, dentro da rede Cidade Digital, sobre ter entrado em vigor nos últimos tempos, até no mês de agosto, passou-se a aplicar e a punir multas dentro do setor privado, alguns atos também, algumas ações contra o próprio poder público, com a entrada em vigor efetiva da LGPD, que já estava em vigor, mas agora aquela parte é punitiva. Onde é que se cruza, onde é que se conversa? Porque segurança de dados sempre foi necessária, sempre teve que se ter. Mas agora amplifica ainda mais essa necessidade de se ter segurança, porque além de toda a dor de cabeça, de tudo aquilo que se sentia e se sente quando há uma invasão de um sistema de rede, ainda tem essa legislação atualizada e que está em vigor e que aumenta ainda mais, amplifica também, né, essa própria dor de cabeça do gestor, do responsável por manter esses dados seguros. Sem dúvida, Marinha. A principal questão é, primeiro, né, o pessoal fala de segurança da informação porque eu preciso, agora porque é lei, né? É uma lei, a gente deve cumpri-la, né? A LGPD, ela tá escorada em alguns pilares. Um pilar que é jurídico, um outro pilar que é processual, da maneira como eu me comporto, algum pilar que é organizacional, eu preciso ter DPO e algumas coisas, e um dos principais pilares, ele é tecnológico. Em alguns pontos é tecnológico dentro dos nossos sistemas, em que eu preciso fazer anonimização de dados, e isso tem a ver mais com o sistema que eu utilizo, mas o principal ponto da LGPD é, eu tenho que evitar vazamento de dados e vazamento de informações sensíveis. Como que eu evito vazamento de dados? É evitando que alguém tenha acesso indevido à minha rede, ao meu banco de dados, aos meus sistemas, e evitar que esses atacantes eles não consigam capturar esses dados para depois fazer com que tenha esse vazamento. Como que eu evito esse acesso aos dados? Como que eu evito que eles tenham acesso aos dados? Utilizando boas práticas, equipamentos, softwares aí de segurança da informação. É aí que eles acabam se cruzando, é aí que a LGPD ela se cruza com essa questão de segurança. Tem uma pergunta ali, Eduardo, que veio do Tiago Fonseca, de Indaiatuba, do estado de São Paulo. Ele pergunta ali, as VPNs, né, que a rede privada virtual ajudam na melhoria da segurança na conexão entre nuvem e Amazon, por exemplo, né, e a rede local? Tiago, sim, a VPN ela ajuda, mas a VPN por si só ela não é mais suficiente para garantir uma segurança da informação do que está na nuvem. Alguns pontos que eu preciso ter algumas estratégias de colocar um firewall na nuvem, eu preciso colocar um firewall de aplicação na nuvem, aí desculpa entrar um pouco mais na técnica, mas respondendo a pergunta mais tecnicamente, né? Eu preciso usar uma estratégia de ZTNA para garantir que quem está tentando acessar determinada aplicação na nuvem tenha permissão para fazer aquele acesso, né? A VPN, ela seria um primeiro passo, mas no momento que a gente vive, ela é um primeiro passo bastante básico, né? Então, a gente, sim, VPN ajuda, contribui um pouquinho, mas existem estratégias mais eficazes para fazer essa proteção. ZTNA e entre os outras estratégias aí. Vamos para uma pergunta ali do Silas Madeira, ele é da comunicação da Prefeitura de Rio Bonito, do estado do Rio de Janeiro. A perguntinha que está ali, Eduardo, qual a principal defesa que um site precisa ter para evitar hackers contra a transparência de documentos?
E aí vai depender aí, Silas, é uma pergunta muito boa. Vai depender de como esse site está se comportando, como esse site foi construído. Mas a principal defesa é a gente usar o que a gente chama de Web Application Firewall. Desculpa a técnica de novo, mas a gente sempre vai tentar utilizar esse firewall de aplicação, que é ele quem protege a nossa aplicação do mundo externo. Por exemplo, quando eu entro num site, eu tenho um formulário lá para colocar, a gente digitar assim, pesquisa pelo número do empenho, né? Toda vez que a gente digita o número do empenho e clica no botão pesquisar, o site está enviando a informação para um banco de dados que retorna uma determinada informação. Qual que é uma técnica, uma prática comum de hackers? É tentar, em vez de colocar o número do empenho, colocar um texto, colocar uma sequência de caracteres diferentes. Em alguns pontos, quando a gente faz esse tipo de mudança no comportamento do site e manda para o banco de dados, o banco de dados ele pode ser explorado e trazer uma brecha de segurança. Então, a gente colocar um firewall de aplicação na frente dessas aplicações é muito importante. Isso é uma das formas, mas aí vai tudo depender de como o site está montado, como ele está estruturado e como ele é feito. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico melhor, mas essa é a primeira forma de fazer uma proteção disso. Vamos para uma próxima pergunta ali do Luiz Henrique, que ele é de Curitiba. No caso de um ataque ransomware, quais são as primeiras ações a serem tomadas? Olha, Marinho, Luiz, aí também esse é complicado, né? Sofri um ataque ransomware, tem que apertar um botão vermelho e tentar descobrir o mais rápido possível qual que é a fonte desse ataque, qual que é a máquina que foi infectada e tentar desligar o mais rápido possível aquele segmento de rede para evitar que ele se espalhe, né? O segundo ponto é se a gente tiver uma estratégia de backup, é tentar desconectar o backup da rede para que ele também não seja afetado. E como dica geral, não só para um ataque de ransomware, a gente tem uma empresa parceira, uma empresa especialista de confiança para chamar, para ajudar a tratar isso, porque aí depois do estrago feito, aí o trabalho ele é muito árduo, é um trabalho difícil, não é simples a gente recuperar de um ransomware. A gente, dependendo do cenário que foi instalado, a gente pega a Renner, uma empresa privada super competente em TI, eles passaram 3 a 4 dias aí para restabelecer os sistemas, né? Então, mas o primeiro ponto é tentar ser o mais rápido possível na identificação da origem daquele ataque, do segmento da rede que foi atacada. Por isso, até a pergunta de um outro colega antes, que se a rede ela for uma rede homogênea, em que a gente tem uma gerência centralizada, a gente consegue enxergar isso de uma forma muito mais rápida para poder tomar uma ação. Então, é aí que as coisas elas começam a convergir, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer essa pergunta e daí já colar com uma outra questão que eu quero colocar. Ali tem o Marcos Paulo Gonçalves, da Prefeitura de Santo Inácio, no Paraná. Como município de pequeno porte, que não possui nem setor de TI, aquilo que eu conversei, que eu falei bastante também lá no início, de cidades menores, que às vezes são aquelas que tem alguém ligado à informática, que muitos gestores só lembram também, como tem também algumas empresas, infelizmente, nesse caso, né, que lembram de alguém de TI, de tecnologia, quando cai a internet, quando não consegue baixar alguma planilha, chama alguém da TI para me ajudar. Então, não, a gente sabe da importância estratégica de um setor de tecnologia, de uma forma transversal dentro de uma prefeitura, e essa é a essência do trabalho que nós fazemos aqui na Retidade Digital, e é isso que a gente sempre leva para todo o nível da gestão pública, principalmente para o prefeito, que é quem toma a decisão e que pode valorizar, reconhecer e investir muito mais, porque investir em tecnologia, como eu disse, é um investimento e não é um custo. Mas ali o Cristiano, então, ao fazer essa pergunta, como o município de pequeno porte, que não possui nem setor de TI, pode arcar com este custo tão grande, ele coloca como a segurança de dados. Aí, colando isso sobre as suas recomendações, principalmente para esses municípios, como o Marcos Paulo coloca aqui, Eduardo, de se ter, né, de se ter o mínimo que seja, mas que seja eficiente, esteja dentro da realidade dessas prefeituras, assim como elas colocam dentro do projeto e do processo deles para a utilização da tecnologia, que não dá mais para ficar de fora, não dá mais para ser analógico, principalmente no mundo de hoje, mas ao mesmo tempo para ter essa segurança e não transformar em dor de cabeça e tiro no pé maior ainda. Né?
Veja, Marcos, a gente, às vezes a gente fala assim de muitas palavras técnicas de segurança da informação, às vezes parece ser algo, equipamentos e softwares extremamente sofisticados, muito caros e onerosos para a estrutura, mas nem sempre essa é a realidade. A gente tem muitas formas de proteger as empresas, proteger as prefeituras, fazendo com que o custo não seja tão oneroso. Que não seja tão oneroso para a prefeitura, que não seja tão custoso para a prefeitura. Qual que é o principal ponto aqui? Eu acho que as empresas, elas precisam ter, as prefeituras, as empresas públicas, privadas, precisam ter parceiros de confiança para conversar muito sobre segurança da informação, né? Poxa, se vocês não têm TI, vocês precisam confiar num parceiro para que ajude a fazer o diagnóstico de como vocês estão estruturados nessa parte de segurança da informação, e que esse parceiro ele faça recomendações do tamanho do negócio de vocês, né? A gente fala que uma estrutura pequena que não tem TI, com certeza a estrutura de informática, a estrutura de servidores é muito menor e o custo, o investimento para isso ele vai ser menor, né? O que a gente tem visto no mercado não são custos impeditivos, às vezes o que falta é um pouco de conversa, de maturidade de segurança da informação. Você tem um parceiro de confiança para ter essa discussão aberta, fazer esse diagnóstico, mas a gente tem que deixar de olhar isso como um custo e passar a pensar, e se me roubarem dados bancários e fazerem como a prefeitura de Imbuia, que é uma prefeitura pequena em Santa Catarina, e que roubaram R$2 milhões da conta, né? Esse talvez seja um prejuízo muito maior. Então, sem dúvida, é um desafio para os municípios de pequeno porte, mas é um desafio que ele é possível de ser superado, sim. Acho que tem que ter um bom parceiro para discutir a real necessidade de vocês, né? Lógico, a gente fazer uma proteção que seja 100% eficaz, né, que seja, jamais vai ter um ataque hacker, ela custa mais caro, mas existem coisas básicas que podem ser feitas a um custo muito mais acessível. Então, tem que ter um parceiro, você precisa ter uma empresa de confiança para conversar a respeito disso e poder te ajudar a dimensionar um projeto do tamanho do negócio de vocês, né, dentro do orçamento que vocês têm. Acho que isso já responde em parte, mas também a sua consideração sobre o que fala ali o Cristiano Rodrigues, diretor de TI da Prefeitura de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Aí, quando você falou sobre software livre, ele entendeu ali que a sua contrariedade... Cadê? Sumiu aqui minha pergunta. Entrou outra, pera lá. Cadê a perguntinha? Pera só um pouquinho. Ah, tá. Sua contrariedade é software aberto, né? Que é o software livre também. Não implica no gasto muito maior para os órgãos públicos? Eu acho que essa questão é bastante relativa, sabe, Cristiano? Vamos lá, um software livre, um software aberto, bom, primeiro ponto, assim, eu não sou contra software livre, eu uso o software livre na minha máquina e eu acho que ele tem aplicações muito interessantes. Eu acho que o software livre, ele bem aplicado, ele é fantástico, né? Em termos de segurança da informação, notadamente para fazer defesa, né? Para fazer ataque, o software livre é muito bom. Para fazer defesa, a gente entende que ele não é suficiente, ele não é adequado para fazer defesa. Nossa experiência diz isso, por exemplo, a gente faz um serviço, Cristiano, que é um serviço comum, em que a gente coloca, tem um software livre que faz o papel de firewall, a gente coloca um nosso equipamento embaixo desse firewall, já validando qual é o tráfego que ele está permitindo entrar na rede. A gente chama esse serviço de setup. Então, a gente consegue ver tudo que está passando pelo firewall do cliente e entrando na rede. Então, quer dizer, o ataque ele está acontecendo, né? Sempre que tem software livre, a gente consegue detectar uma quantidade imensa de ataques, né? A gente consegue pegar uma quantidade imensa de ataques acontecendo. Então, a gente acha que o software livre ele é inadequado para isso. Se ele vai implicar em gastos maiores para os órgãos públicos, talvez na aquisição, sim, mas na questão de suporte eu acho que não, né? Quando a gente coloca um fabricante para fazer a defesa, eu estou dizendo que o fabricante está se responsabilizando pelos updates, pelas atualizações e fazer com que aquele equipamento esteja sempre na vanguarda, sempre à frente, né, dos ataques, à frente dos hackers. Enquanto a gente olha aqui no software livre, essas atualizações elas dependem muito de usuário, a configuração de regras ela é muito mais complexa. Eu dependo de uma série de softwares livres interligados para fazer o que às vezes uma caixinha de alguns milhares de reais ela resolve. Então, do nosso ponto de vista, não, ele não aumenta o gasto, né? Ele aumenta o uso de
software livre, ele reduz a segurança, né? Então, a nossa recomendação é optar sempre por um fabricante de mercado, por eles terem esse comprometimento com o desenvolvimento de soluções. Perfeito. Eduardo, como a gente avançou aqui no nosso horário, eu vou pedir para você ir embora com a parte, ao responder as perguntas que você já tenha colocado, as suas recomendações e dicas, então, sobretudo para as prefeituras que nos acompanham, que acompanham a Rede Cidade Digital, como proceder e a partir do que, qual o primeiro passo que ela deve fazer, então, para que ela tenha o mínimo, né, de segurança para tratar os dados, enfim, para ter uma segurança dos dados, que é um dever, né, que o município tem, porque ele está tratando com dados muito sensíveis, tanto interno quanto da própria prefeitura, que pode trazer essas imensas dores de cabeça, como já foram aqui mencionadas, como também problemas maiores ao expor o próprio cidadão que está contido no banco de dados da prefeitura. Perfeito. Marinho, segurança da informação é algo contínuo, né? A gente trabalhar a segurança da informação não é eu compro um equipamento e está resolvido. A gente precisa ter uma continuidade nessa discussão. É muito dinâmico, são tipos de ataque, novas ameaças, elas são recorrentes. Então, se eu pudesse dar só uma dica para o pessoal que está ouvindo, assim, tem um bom parceiro, uma empresa especialista em segurança da informação, e mantenha conversas abertas, recorrentes e periódicas com essa empresa. Converse sobre tudo que for possível de segurança da informação, porque ele é um assunto inesgotável. Existem todos os dias técnicas novas, equipamentos novos, softwares novos, e a nossa própria rede ela é muito dinâmica. Um dia o nosso conteúdo está dentro da estrutura, outro dia ele está externo, um dia o nosso usuário está interno, outro dia ele está no home office. Com essa dinamicidade das nossas redes e com essa dinamicidade de segurança da informação, não é uma única questão que resolve. Então, a gente precisa manter essa conversa aberta, uma conversa franca, periódica, com um parceiro confiável, com parceiros confiáveis, para que eles ajudem a gente a fazer o diagnóstico do que precisa ser feito e as recomendações de melhores práticas e a recomendação aí de soluções tecnológicas. Se fosse uma única dica, seria essa. Maravilha, Eduardo. Então, tá bom, chegamos ao final de mais uma edição, a 27ª edição do RCD Cidades, trazendo esse tema tão importante que, eu não tenho dúvida, vai contribuir muito para a formação de políticas públicas, para que entre nas discussões dentro das cidades, quando a gente for falar e tratar da construção de projetos ou projeto de cidade digital conectada, inteligente, Smart City, seja lá o nome que você queira dar para aquilo que significa o uso da tecnologia para transformar a sua cidade, o que se tornou extremamente necessário e essencial, sobretudo após esse período terrível que a gente passa pela pandemia. Muito obrigado, Eduardo. Tem alguma consideração final a fazer? É a tua oportunidade, Eduardo, e eu agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente. Legal, Marinho, muito obrigado, foi um prazer participar aqui com vocês. A nossa missão é fazer com que a maturidade de segurança das empresas seja elevada, a gente ajude a subir essa régua. Programas como esse, eu tenho certeza que ajudam a dar um passinho nessa direção. Me coloco à disposição de todos aí, quem tiver mais dúvidas, quem quiser me contactar, a gente pode colocar alguns especialistas para conversar e aí a gente fazer uma conversa mais técnica, mais direcionada, olhando o cenário de vocês e dando essas recomendações, ajudando vocês a estarem mais protegidos. O meu e-mail é eduardo@sigmatelecom.com.br, depois acho que o Marinho ajuda a fazer uma divulgação aí, mas eu me coloco à disposição de vocês porque essa é a nossa missão, ajudar a vocês estarem mais protegidos, ajudar as empresas, as prefeituras a estarem mais protegidas. Contem conosco aí. Marinho, parabéns pelo trabalho aí e obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho para esse pessoal. Eu que agradeço, Eduardo, a sua participação, que sem sombra de dúvidas contribui muito, como eu falei já durante toda esta edição hoje, para a formulação de políticas públicas e para que as cidades tenham condições de evoluir em todos os sentidos quando se trata de tecnologia. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanharem mais esta edição do RCD Cidades, que às quintas-feiras me trazem aqui, sempre ao vivo, com um convidado muito especial, como foi a participação hoje do Eduardo Dalpiazzi, um especialista em cibersegurança. O contato do Eduardo também estará aqui no chat, para quem tiver
interesse em contatá-lo para saber mais informação, conversar sobre este tema que a gente tratou aqui hoje, ou então procure também a organização da Rede Cidade Digital, que passaremos para você, ou colocaremos em contato com o Eduardo. Muito obrigado pela participação de todos. Para quem não é, eu sempre lembro ao final, faça a sua inscrição aqui na TV RCD, ative o sininho para receber as orientações, para receber as notificações de tudo que a Rede Cidade Digital tem feito Brasil afora para contribuir a fim de que a minha, a sua cidade se torne o melhor lugar do mundo para se viver, e assim teremos um mundo com vários lugares, somando um todo muito maior para se viver. Muito obrigado a todos, que tenhamos uma excelente e produtiva quinta-feira. Até a próxima.